Olá a todos, meu nome é Luciana. Hoje, nesse vídeo, eu quero trazer sobre a verdadeira vida em Deus. O que ela representa na minha vida, como que aconteceu essa caminhada, como que Jesus se faz presente soberanamente nesse processo e como que Ele continua me conduzindo para a obra que é dele, porque a obra não é minha, a obra não é dos homens, a obra pertence a Jesus. Ele que é o dono e senhor de todos os processos, é Ele que está conduzindo essa obra, movendo as nossas vontades em tal ou qual sentido, corpo e sangue de Cristo, instituído dentro de nós para esse momento de restauração e renovação da sua casa a uma só unidade crística. Então, o que representa a verdadeira vida em Deus? Como que ela entrou na minha vida? No hospital, eu estava vivenciando um chamado no coração por Cristo, por Jesus. Uma amiga minha me mandou, uma amiga muito católica e muito querida, me mandou um livro para eu ler. E no livro Jesus falava para Anne, a apóstola leiga. E o livro era Jesus falando sobre, chamando os apóstolos para o apostolado. E eu lembro que esse livro me tocou muito. Eu achei lindo as palavras de Jesus. E falei, poxa, que lindo, imagina Jesus me chamando para o apostolado dele. Aquelas palavras tão tenras e profundas, né? É isso, então nessa internação, Jesus fez uma obra no meu coração. E quando eu saí do hospital, eu saí com uma postura diferente. Falei, não sou eu mais a dona da minha vida, é Jesus. É a Ele que eu vou submeter os meus passos, Ele que vai conduzir os meus passos e meus destinos. Eu vou permitir que Ele mova a minha vontade, me leve, me mostre, me revele o que eu tenho que fazer, com quem, quando, porque isso pertence a Cristo. Então eu fui caminhando nesse sentido e essa mesma amiga, já comecei a escrever o Renascimento e Vida em Cristo, comecei a pôr no papel, na verdade, no computador, né? Já estava no papel. E continuei vivenciando as experiências conduzidas por Cristo, escrevendo o livro. E essa minha amiga, de novo, ela trouxe para mim agora as mensagens da verdadeira vida em Deus. Então, eu senti uma força de atração muito grande por essas mensagens. E eram mensagens diárias no WhatsApp. E eu lembro que ela me mandou umas mensagens e parou de mandar. E aí eu senti uma sede, uma necessidade por essas mensagens. E essa sede, essa necessidade por essas mensagens, já era o próprio Jesus me movendo no sentido dessas mensagens, me atraindo para essas mensagens, movendo a Luciana em torno dele, dessa forma em que ele se revela. E aí eu lembro que eu falei com a minha amiga, me manda, eu quero. Aí ela falou, entra no grupo do WhatsApp, que aí você vai receber diariamente. Aí eu entrei no grupo do WhatsApp, era um grupo estritamente católico. Eu não me identifiquei com o grupo, eu me sentia um peixe fora d'água. Com todo o respeito do mundo, eu não me identifiquei, mas eu tinha sede pelas mensagens. E aí eu fiquei sabendo que essas mensagens diárias de Jesus eram postas no site da Verdadeira Vida em Deus. E aí eu corri lá no site, cliquei e achei o link para as mensagens diárias. E eu sentia uma sede. Eu lembro que eu fiquei meses, abrindo o olho de manhã. Quando a gente acorda, eu abria o olho de manhã e a primeira coisa que eu fazia era aquela vontade de ler a mensagem do dia de Jesus. E eu lembro que ela saía às 5 horas da manhã. E eu acordava e eu esperava, às vezes, a mensagem às 5 horas da manhã em ponto, ela saía. Então, e aí eu já ia direto na fonte, comia e bebia do Senhor daquela forma,
E aí mais tarde chegava a mensagem de Jesus do dia no WhatsApp. Então já era uma sede por Cristo nesse sentido, pelas mensagens diárias. As coisas foram caminhando e eu transitando com a espiritualidade de luz, dos servos de Deus que servem e glorificam Jesus dessa forma. E aí foi posto para mim que eu deveria abrir uma rede social da verdadeira vida em Deus e eu deveria postar mensagens diárias glorificando Jesus Cristo. Os próprios espíritos de luz, a espiritualidade superior, movida por Jesus Cristo para a glorificação dele mesmo. Então, da mesma forma como nós somos despertos em nossa vontade, voltamos o olhar para Jesus, nos entregamos a Ele enquanto almas, e Ele move a minha vontade enquanto instrumento para realizar a vontade dele, os espíritos de luz que servem Jesus Cristo nessa modalidade também são movidos pela vontade de Jesus nesse sentido, para a glorificação dele mesmo. Então é Jesus usando instrumentos no céu, na espiritualidade, na terra, para glorificá-lo através dessas mensagens da verdadeira vida em Deus. Então percebem, notem que é o próprio Jesus fazendo a obra que é dele mesma, por meio de seus servos e instrumentos, glorificando o próprio nome. E é isso. Então eu fiquei um pouco mais de um ano, fui fiel, dobrei o joelho, recebi, glorifiquei, servi, trabalhei. Um livro foi escrito, outro livro foi escrito durante esse período, com esses conteúdos e outros conteúdos também. É isso. Então, passado esse período, sendo conduzido por Cristo, eu não tenho pretensão de nada. Se eu fosse pensar na minha vida do jeito que eu gostaria que fosse, ela seria bem diferente de como é hoje. Então, me deixando ser conduzida por Jesus nesse sentido, ele traz para mim que é a hora de eu caminhar em torno das minhas verdades espiritualistas, da minha interface espiritual, da minha visão quântica e energética de um universo integrado, multidimensional. Então, assim, eu trabalho com energia, com almas, né? E Jesus traz para mim nessa outra etapa da minha vida que agora está na hora de eu assumir e crescer e revelar essa minha verdade. Eu sou espiritualista, é isso que eu sou, assim. Mas Jesus me construiu com uma essência de uma devoção interior, de uma reverência, de uma necessidade de estar me alimentando diretamente dele, que eu não encontro no espiritualismo nem no espiritismo, eu encontro na Igreja Católica. Então esse Cristo vivo que vive e habita dentro de mim me move, me conduz, ao qual eu submeto e reverencio, ofereço reverências perpétuas, infindáveis. É Ele que estabelece o que deve ser feito e como que Ele vai me usar como instrumento na Terra. Chega um momento em que eu devo abrir, né, publicamente essa questão de que eu sou espiritualista, a minha visão é quântica, eu tenho interface com a espiritualidade, eu não quero falar de espiritismo enquanto religião específica, porque hoje a minha religião é Jesus Cristo. Eu não encaixo em nenhuma religião específica. Eu estou diante do próprio Deus em Cristo. É a Ele que eu sirvo, é a Ele que eu glorifico. E é isso, então Jesus me move para essas outras esferas de trabalho. E aí eu pergunto, né? Eu falo, Senhor, o que é? E aí?
E eu vou continuar postando as mensagens da verdadeira vida em Deus diariamente? Como que é isso? Porque é difícil para mim. Com todo o respeito possível pelos irmãos católicos, com todo respeito pela grandeza dessa obra, eu vejo assim que Deus está realizando uma obra muito bonita através desse livro, desse processo da condução das almas. Mas eu não me afino inteiramente com essas mensagens, essas verdades. Vou falar de verdades reveladas, porque também existem outras verdades reveladas em outras formas, de outras formas. Então, eu, nesse momento, falo, Senhor Jesus, é para eu continuar apostando essas mensagens diárias ou não? O que o Senhor determinar vai ser. E aí, Jesus revela para mim que as mensagens da verdadeira vida em Deus sendo postadas diariamente por mim, elas representam a cruz da união, a cruz da unidade. Então, para mim, me curvar, dobrar os joelhos e postar diariamente as mensagens da verdadeira vida em Deus representa carregar a cruz da unidade, porque eu estou falando e tratando de assuntos ou de pontos de vistas que estão ainda, que são distantes, se conflitam. Então, assim, reunir esses conteúdos é algo que sou eu mesma, sendo a primeira nesse sentido, né, de estar dobrando os joelhos pela unidade em Cristo. A primeira a ter que oferecer tolerância, amor, respeito, livre aceitação em Cristo, por Cristo, sou eu. Então, é a cruz nesse sentido, que eu dobro, eu me curvo, e através de mim, as almas, as pessoas poderão comer e beber de Jesus, da forma que elas quiserem, da forma como elas se interessarem. E elas vão ter que exercitar também a tolerância, a paciência, o respeito, por aquela compreensão que o outro tem, mas que ele não tem. A forma como Deus constituiu outra pessoa e constituiu ela mesma, então é uma cruz da união nesse sentido. Lá atrás foi colocado para mim, no início mesmo, já vou falar no início do meu apostolado, foi revelado para mim que eu ocuparia um lugar enquanto instrumento dessa obra de Jesus Cristo, um lugar onde eu causaria enquanto instrumento, eu propiciaria que muitos sentimentos densos fossem expurgados. Então as pessoas vão sentir muita raiva, muito ódio, muito desdém, muita indiferença, desprezo, rivalidade e por aí vai. Outros, ou admiração. Mas enfim, eu estaria ocupando um posto onde as almas, elas entrariam em contato com o que elas têm de ruim que pode ser purificado em torno da unidade, da verdadeira irmandade, porque a mensagem de Jesus é da verdadeira irmandade, da fraternidade entre nós. Não tem como nós avançarmos no espírito da fraternidade se não houver tolerância frente às diferenças, porque está tudo muito diferente. Então nós precisamos nos reconhecer como irmãos, filhos de um mesmo Pai, irmãos em Cristo, com diferenças sim, filosóficas, religiosas, mas que possamos transcender essas diferenças
e para chegarmos a viver a verdadeira irmandade. O amor incondicional que ama independente do outro, independente da circunstância em que o outro foi construído em Deus, mas que respeita enquanto filhos de uma mesma criação. Existe o Criador, existe a criatura. E Jesus colocou para mim que não é para eu me preocupar com as almas a Ele pertence. Eu devo me ocupar apenas de mim, e dele em mim, eu e ele. Porque o que vai acontecer com as almas e todo esse, vou chamar de material, todo esse conteúdo que vai ser expurgado, faz parte do processo de purificação que Jesus Cristo foi fazer dentro delas. Então, as almas são do Senhor, a Ele pertence e é Ele que vai purificá-las. Mas para isso precisa mostrar para elas o que ainda não está puro dentro, o que pode ser transformado e melhorado no caminho, na mensagem do amor, na realização espiritual do amor. Então, é isso o que eu queria trazer sobre essa questão da verdadeira vida em Deus, o que ela representa para a minha vida. E trabalhando, sim, pela unidade da igreja, numa concepção mais elevada de Cristo Jesus, enquanto dono e Senhor de todo esse processo que está acontecendo conosco, inclusive de expansão de consciência, compreensão desse Cristo reitor aí acima de todas as coisas, nessa interface com o Deus Criador, Cristo. Então é isso. Obrigada. Tchau, tchau.